Levante sua mão direita e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, prepara o meu coração para tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo, Senhor, orienta-me segundo a Tua palavra. Eu te peço e agradeço, amém, graças a Deus. Antes de eu ler com você, eu quero fazer uma pergunta. Olha para mim aqui, por favor. Quem está aqui e você gostaria muito que Deus fizesse na sua vida ou através da sua vida alguma coisa maravilhosa? Levante a mão assim, por favor. Não quer não, dona? Quem gosta? Estou perguntando, eu quero que você responda. Em nome de Jesus, quem gostaria que Deus fizesse na sua vida ou através da sua vida algo maravilhoso? Diga eu. Amém. Então a palavra de hoje é para preparar você para isso. Essa semana eu vim lendo algumas coisas na palavra de Deus, falava até hoje mais cedo aqui no primeiro culto. Ontem até eu li outra coisa, na sexta também eu escrevi algo para que eu pudesse estar pregando hoje aqui, outra mensagem. Mas ontem Deus confirmou no meu coração, e isso vem dentro de mim essa semana toda, e eu quero compartilhar com a igreja nesse instante, e todos que vão estar assistindo também pela internet posteriormente, 2 versículos que aí estão, o versículo 31 e o versículo 32, aí do capítulo 22 de Lucas, onde Jesus diz assim para Pedro: Simão, Simão, quem era Simão? Pedro, discípulo de Jesus. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha, Jesus falando com Pedro. Eu queria que você colocasse atenção, hein? De verdade mesmo, para você pegar o espírito da coisa. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, Jesus dizendo, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Digam graças a Deus. Olhem para mim aqui agora, toda a igreja. Eu quero que você entenda uma coisa. Você vai compreender o que Jesus estava falando para Pedro. A grosso modo, só para você já entender o diálogo aqui, o que Jesus estava dizendo, o que ele estava falando para Pedro, era mais ou menos o seguinte, mais ou menos não, exatamente isso. Jesus estava dizendo: Pedro, você não sabe da maior, rapaz. O que foi, Senhor? Rapaz, o diabo pediu permissão a Deus para vir quente para cima de vocês, para peneirar vocês, para criar situação na vida de vocês, para dar uma sacudida, uma agitada em vocês. Peneirar quer dizer sacudir, agitar. Só que não esquenta a cabeça não, Pedro. Eu já roguei a Deus por você, para que a tua fé não desfaleça. Amém? Bispo, é isso mesmo? Exatamente isso. O que ocorre é o seguinte, ouçam, o que ocorre é, o diabo viu, e por que Jesus fala mais com Pedro? O diabo viu que Pedro era aquela pessoa que entre os discípulos iria fazer mais a diferença, e foi isso que aconteceu realmente. Pedro fez muito mais do que os outros 11, os outros 10, né? Porque um se suicidou, Judas, né? Ficaram 11, daqueles principais que andavam com Jesus. Pedro era o mais impetuoso, era o mais aguerrido, enfim, Pedro era aquele que oscilava assim. Ora, Jesus dizia: muito bem, Pedro, poxa, Deus te revelou isso, rapaz. Daqui a pouco, Pedro dava
uma bola fora, digamos assim, como diz o outro. E Jesus dizia: arreda Satanás, chamando a atenção de Pedro. Então Pedro oscilava, mas Pedro era uma pessoa que tinha iniciativa. Pedro é aquele que, quando Jesus foi ter com os discípulos que estavam no barco, andando sobre as águas, e os discípulos temeram, dizendo: é um fantasma, um fantasma. E Jesus falou: não temam, não tenham medo, sou eu, o mestre de vocês. Pedro é aquele que chegou na beira do barco e falou: se é o Senhor mesmo, manda eu andar sobre as águas, igual o Senhor está andando. Se é o Senhor mesmo, eu quero ir ter contigo, mas andando sobre as águas, não é no barco não. O que Jesus disse para ele? Pode vir, vem Pedro, pode vir então. E Pedro desce, coloca os pés sobre as águas, começa a andar, olhando para Jesus, andou sobre as águas, até que ele se deixa levar pela força do vento, as ondas batendo no pé, ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Aí Jesus vai lá, pega Pedro pela mão, chama a atenção dele: ô rapaz, por que você duvidou, rapaz? Poxa, por que você duvidou? Pedro era esse, era uma pessoa que tinha iniciativa, que era de falar, que era de fazer. Errava, mas tomava uma atitude. Então o que aconteceu? O diabo viu: esse cara vai ser violento na mão de Deus depois, hein? Você está entendendo o que eu estou falando? Esse cara vai ser forte amanhã ou depois. E Jesus viu isso, que o diabo ia querer vir com toda a força contra Pedro. Só que eu não sei se você percebeu o que está escrito aí, e isso aconteceu de fato. O diabo veio quente, de maneira que Pedro se viu obrigado a negar Jesus. Quantas vezes? 3 vezes, negou Jesus 3 vezes até. Mas depois você viu que Pedro veio a ser um grande expoente nas mãos de Deus, ressuscitou quem estava morto, ganhou inúmeras almas com uma única pregação e tal, enfim, fez coisas tremendas, coisas extraordinárias. O diabo sabia que aquilo ia acontecer, então o diabo pediu permissão a Deus: Senhor, o Senhor permite não eu ir lá e dar uma sacudida nos discípulos, ir lá dar uma peneirada nessa turma? E Deus permitiu. Aí você vai dizer assim: ué bicho, mas não está escrito aí que Deus permitiu. Mas você observa que Jesus não diz para Pedro assim: Pedro, eu roguei por você para Deus não deixar o diabo te peneirar. Não. Jesus disse: eu roguei para a sua fé não desfalecer. Jesus não orou para que a peneira não viesse. Eu quero que você entenda o seguinte: aqui está você, aqui está você. Do outro lado está o que Deus quer fazer na sua vida, ou vai fazer através da sua vida. Entre você e aquilo que Deus tem, está uma peneira, meu amigo. Está a peneira. E para você chegar àquilo que Deus tem para você, ou que vai fazer através de você, essa peneira é necessária. Não tem como. Pedro passou por essa peneira, mas ele alcançou depois aquilo de maravilhoso que Deus iria fazer através dele. Você de repente está vivendo uma grande peneira na sua vida, uma sacudida na sua vida, algo agitando a sua vida, mas você não vai morrer nessa peneira, meu amado. Aí você vai dizer assim: como é que o senhor garante isso para mim, bispo? Para Pedro foi fácil, porque Jesus rogou por ele. Jesus rogou ou não rogou por ele? Ah, quem queria uma oração dessa? De Jesus por você, quem queria? Então eu vou falar algo que está escrito na Bíblia para você, e se você tomar posse disso para a sua vida, você vai glorificar a Deus bem forte, em nome de Jesus, porque está escrito, sabe o que? Lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 20, João 17, 20, Jesus dizendo assim: Pai, eu rogo, não apenas por esses que aqui estão, mas eu rogo por todos aqueles que vierem a crer, através da pregação da sua palavra. Dentre essas pessoas estou eu, está você. Jesus rogou por nós, meu amado. Ele orou pela gente.
E sabe o que Deus quer dizer com isso? Que você não vai morrer nessa peneira, porque Jesus já orou por você. E a oração, pode a minha oração não funcionar por você. Você pode até não acreditar na minha oração, mas na de Jesus você tem que acreditar. Ele já orou por você, meu amado. Ele disse: eu estou rogando, meu Pai, não somente por esses que aqui estão, mas eu quero rogar desde já por todos aqueles que vierem a crer através da pregação da sua palavra. Somos nós cremos através da pregação da palavra, ou não? Sim ou não? Então Jesus já orou por nós. Entre você e o que Deus tem para você está o quê? Está o quê, pessoal? A peneira, pode dizer, está o quê? A peneira, um agito, uma sacudida na sua vida, que às vezes parece que você vai morrer, parece que você não vai aguentar, mas você vai aguentar, porque não há provação que a gente não possa suportar, que Deus permita vir sobre nós. Você sabia disso? Não há provação que você não possa aguentar, ainda que você diga: Senhor, não estou aguentando mais, se Ele está permitindo, você vai suportar. O final não vai ser isso na sua vida. Olha para mim, vou mostrar para você que isso é verdade. No decorrer da história bíblica você vê isso. No livro de Daniel, capítulo 3, você encontra lá Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não quiseram se curvar diante da imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantara, porque não quiseram. Nabucodonosor disse: vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente, se vocês não se curvarem, e eu vou mandar acender 7 vezes mais. Vocês vão se curvar ou não vão? E eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês. Sadraque, Mesaque e Abednego viram para ele e dizem assim: olha, o senhor pode acender 7 vezes mais, o senhor pode fazer o que for, mas a gente não vai se curvar. E fica o senhor sabendo o seguinte: se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele vai nos livrar das tuas mãos e da fornalha. E se Ele não quiser também, sabe que nós não vamos nos curvar e pronto, acabou. Em outras palavras, nós estamos com Deus e não abrimos. Amém, pessoal? Acabou. O que diz a Bíblia? Diz a Bíblia que eles foram lançados na fornalha de fogo. Na fornalha de fogo. Aqueles que os levaram para lançá-los na fornalha morreram na porta da fornalha. Daqui a pouco o rei foi lá dar uma olhada na fornalha. Quando o rei dá uma olhada, ele chama o seu servo e diz assim: vem cá, eu não mandei jogar 3 homens dentro da fornalha? Aí ele diz: sim, nós jogamos. Não, só que eu estou vendo 4. Só que estou vendo 4 dançando lá dentro, e um é semelhante a um Deus. Ou seja, eles foram para a fornalha, mas Deus entrou com eles na fornalha. Amém, pessoal? Deus entra com você, meu amigo. Você pode estar na fornalha, Deus está contigo, para você não morrer na fornalha. Em nome de Jesus. O final de Sadraque, Mesaque e Abednego não foi na fornalha. Quando ele sai da fornalha, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor fê-los prosperar grandiosamente no seu reinado. Amém? O seu final não é dentro da fornalha. O final da sua vida não é na peneira, é na vitória, em nome de Jesus. Amém, igreja? Bicho, mas o fogo está brabo, está violento. Você não vai morrer. Esse fogo não vai te matar. Esse fogo não é para te matar, é só para te preparar, porque Deus está querendo entregar na sua mão, em nome de Jesus. Está determinado, igreja? Pode ter certeza disso. Você de repente pode estar aqui dizendo assim: bicho, muito bem, essa palavra aí até para emocionar a gente. Não, não é para emocionar, não. Eu estou falando em cima da oração que Jesus fez. Eu acredito que o meu final não é no fracasso, porque Jesus já orou por mim. Eu tomo posse dessa oração que Ele fez por mim. Pai, eu estou rogando por todos aqueles que vierem a crer através da pregação da palavra. O Gerson é um desses. Você é um, sim ou não? Então, em nome de Jesus, o seu final não é essa desgraça que está na sua vida. O seu final não é esse. Deus não impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha. Impediu? Não, foram lançados. Mas Deus foi junto. Amém? E os honrou depois. Com Daniel não foi a mesma coisa? Depois? Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Foi assinado um decreto, depois de Belsazar ter assumido o trono,
no lugar de Nabucodonosor, depois da sua morte. Depois, quem assumiu foi o rei Dario, depois que Belsazar errou lá e morreu. Dario, o Medo, assumiu o reinado, tornou-se o rei dos caldeus, fez um decreto que ninguém podia fazer petição a Deus nenhum, nem a pessoa nenhuma, só ele, colocando-se como Deus. E Daniel continuava orando 3 vezes ao dia. Aí foram lá caguetar para o rei: ó, aquele Daniel aí não faz caso do senhor não, hein? E mandou chamá-lo e perguntar: vem cá, rapaz, é verdade que você não está nem aí porque eu falei? Você continua aí adorando o seu Deus, orando ao seu Deus? E Daniel falou: sim, continuo e vou continuar. Então você vai ser lançado na cova dos leões. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Olha a peneira aí. Amém? Foi lançado. Mas os leões não conseguiam nem chegar perto dele. Amém? Nem perto dele. Mas aquela coisa de ver os leões, de saber o que acontecia com quem entrava na cova dos leões, ou na fornalha, como o caso que eu falei, de Sadraque, Mesaque e Abednego, isso daí, essa coisa eles sentiram, como você às vezes sente: meu Deus, será que não vai sair dessa situação? Será que não vai mudar isso? Aonde vai me levar isso? Daqui a pouco Daniel sai da cova, e Dario fez com que ele prosperasse grandiosamente no seu reinado também. Ainda assinou um decreto: todo mundo tem que adorar o Deus de Daniel. Pronto, acabou. Ou seja, entre a primeira situação de Daniel e a última, que foi de honra total e completa, estava o quê? Só o senhor falou o quê que estava? A peneira. Estava a peneira. Como Jesus falou para Pedro: já vai querer te peneirar, rapaz, mas já orei por você. Jesus já orou por nós, sim ou não? Já mostrei para você aí, João 17, 20. Ele já orou por nós. Então o nosso fim não vai ser a peneira. O nosso fim é a vitória, em nome de Jesus. Você tem que entender isso, que entre você e o que Deus tem para você está uma peneira. Deus vai permitir você ser peneirado, sacudido, agitado. Isso, quando está acontecendo, não é nada bom, mas o que vem depois é maravilhoso, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você se lembra do cego de Jericó? Quem nunca ouviu a história, você ouve agora só um resumo. Aquele homem começa a clamar por Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim. O que acontece? Pessoas da multidão que seguia Jesus, ou seja, pessoas da igreja, tentaram atrapalhar, poxa. Tentaram atrapalhar. Rapaz, cala a boca, fica quieto, ele não vai te ouvir. O cego não estava nem aí para essas pessoas, gritou mais alto ainda. Jesus parou e tal. No final, Jesus cura aquele homem. Ora, entre o primeiro estado dele de cegueira e o último, que foi de honra, teve uma peneira. Pessoas da própria igreja tentaram atrapalhar. Às vezes Deus permite coisas acontecer dentro da igreja até mesmo, para ver se você vai permanecer. Coisa que acontece dentro da igreja mesmo. A peneira às vezes acontece dentro da igreja. Algo para tentar desanimar, alguém te decepciona e tal. Permanece firme, porque o teu fim não é a decepção, é a vitória, em nome de Jesus. Amém, igreja? O teu final não é o fracasso. Um homem paralítico consegue 4 pessoas, no mesmo espírito que ele e tal, para lhe ajudar a chegar na casa onde estava Jesus. Aí quando eles olham de longe, vê que a casa estava lotada, não tinha lugar nem na porta. Não tinha como entrar. Eu imagino aquele paralítico pensando assim: poxa, ainda bem que ali são pessoas, tudo gente boa, tudo gente da igreja, todo mundo vai querer me ajudar. Quando ele chega lá, os 4, levando ele, chega na porta: pessoal, dá licença aí para eu poder levá-lo até onde Jesus está? As pessoas viram para ele e falam o quê? Não, eu também quero chegar lá, rapaz. Não, fica aí. O cara tinha 2 opções: ou fazia alguma coisa, ou ia embora todo magoado. Poxa, gente da igreja não quis ajudar. Deus deixou aquilo. Deus deixou aquilo acontecer. O problema é que você sempre quer que aconteça do seu jeito. Vai acontecer do jeito de Deus, amém, pessoal? Do jeito de Deus. Ninguém deixou, não. Não vão deixar, não tem problema não.
Vamos dar um jeito aqui, vamos subir no eirado, abre um buraco e tal. Abrir o buraco, o homem chegou diante de Jesus, Jesus cura ele. Pronto, resolveu o problema. Amém? Entre o estado antigo dele e o último de honra, estava o quê? A peneira, a decepção com pessoas. Não poderia todo mundo lá, poxa, ajuda aí, abre aí para o paralítico poder ser trazido, vai lá, leva ele lá. Não, ninguém deixou não, meu amigo. Entende o que eu estou falando? Deus é que sabe como que vai ser. Deus não prova ninguém acima das suas forças. Deus não permite nada que você não possa suportar. Bicho, mas está bravo na minha vida. Você vai suportar. Você vai sair dessa em nome de Jesus. O teu final não é na peneira, é como mostrei para você, porque Jesus já rogou por você. O teu final é a mudança dessa situação em nome de Jesus. Amém? Não foi assim também com outros personagens? Jairo, chefe da sinagoga, sai de casa sua filha estava à morte, não estava morta, estava quase morrendo, estava doente. Se Jesus a curasse, já seria uma glória, sim ou não? Aquele homem vai até Jesus, pede, Senhor, vamos lá em casa curar minha filha, porque ela está enferma. Jesus diz, tá bom, vamos lá. Quando estão indo, ainda acontece o episódio de uma mulher hemorrágica, que fora curada por Jesus, foi curada, mas daqui a pouco vem alguém da casa de Jairo, dizendo o seguinte, Senhor, não incomoda mais o mestre não, porque a sua filha morreu. Olha aí, que notícia pior do que essa? Você sai de casa para buscar a cura da filha, para buscar a cura da filha, vem alguém dizendo, tua filha morreu. Essa era o que na vida de Jairo? É a peneira. Às vezes é uma notícia ruim que você vai ouvir. Às vezes é uma coisa oposta àquilo que você quer que aconteça, vai acontecer. Mas Jesus imediatamente diz para ele o quê? Não temas, crê somente. E ele continua crendo. Jesus vai com ele e agora não apenas cura a sua filha, mas faz o quê? Ressuscita a sua filha. Ou seja, uma glória muito maior, algo muito mais forte. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que seja qual for a peneira que estiver acontecendo na sua vida, como na vida de Pedro, como na vida de Daniel, na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, como na vida daquele cego, do paralítico, de Jairo, eu quero dizer para você que o seu fim não é na cova dos leões, o seu fim não é a morte no fogo, o seu fim, meu amado, não é ficar paralítico, paralisado, com a vida parada, o seu fim não é a sua cegueira sem enxergar coisa boa, o seu fim não é a morte, o seu fim é a sua vitória, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu tomo posse, quem toma posse, glorifica a Deus também, em nome do Senhor Jesus. E por quê? Por que eu estou falando isso? Porque é aquilo que eu disse para você, João 17:20, Pai, eu rogo ao Senhor, não apenas por esses, mas por aqueles que vierem a crer em mim, através da sua palavra. Jesus já orou por nós. A minha oração pode não ser nada para você, mas a de Jesus é. Então levanta a cabeça, porque o seu fim não é a sua derrota, o seu fim é a sua vitória, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, igreja. Isso se você colocar a sua vida na mão de quem? Na mão de Deus, na mão de Jesus. De repente Deus já viu, ou melhor, de repente o mal já viu, o diabo já viu. Pô, Deus vai fazer uma coisa grande na vida dessa pessoa. Deus vai fazer uma coisa grande através dessa pessoa. Eu vou fazer alguma coisa. Quem sabe o diabo não falou com Deus até a teu respeito? Quem sabe? Quem sabe? Deus tem algo tão forte para fazer na sua vida. Você tem uma fé tão forte de Deus fazer algo na sua vida ou através dela. Quem sabe o diabo não virou, Senhor, o senhor vai dar de mão beijada assim para ela, deixa eu dar uma peneirada lá nela. E Deus não disse assim, tá bom, pode ir. A oração Jesus já fez por você. Amém?
vem a peneira que vier, a sacudida que vier, o agito que vier, o final não é na peneira. O final é a vitória para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu recebo isso para a minha vida. Estou pregando para você, estou pregando para mim. Porque eu sei que tem hora, meu amado, que não é fácil não. Tem hora que às vezes o pensamento que passa na tua cabeça é o pensamento de largar tudo e fugir. Dar um bico no balde cheio e a água para tudo quanto é lado. É ou não é verdade? Sim ou não? Às vezes a vontade é essa. Porque parece mesmo que não vai dar. Mas vai dar, diga vai dar, em nome de Jesus. Vai dar, meu amado. Você vai chegar em nome de Jesus. Confia em Deus, continua crendo. Porque o teu final não é na peneira. Amém. Se você diz assim, Bispo Gerson, eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. E eu quero me apegar firme com Deus. Para que venha a peneira que vier, ela venha servir apenas para me preparar realmente para a grande vitória que Deus tem para entregar na minha vida. Amém? Deus prepara a cada um como Ele quer. Deus prepara cada um como Ele quer. Amém, igreja? Em nome de Jesus Cristo. Se você está aqui e diz, Bispo, eu tomo posse dessa palavra, eu recebo essa palavra para mim, fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. E nós vamos orar nesse instante. Nós vamos orar. É muito forte, hein? É muito forte. Ratificando, Jesus não orou para que a peneira não viesse. Orou para quê? Para que a fé não desfalecesse. Só isso. Jesus não podia ter dito para Pedro, Pedro, fica tranquilo, que não vai vir peneira nenhuma para cima de vocês não. Eu já conversei com o pai lá em cima e está tudo resolvido. Podia ou não podia? Mas não foi isso que ele fez. Jesus só disse, olha Pedro, a peneira vai vir, mas fica firme, que eu já orei por você. Teu final não vai ser isso daí. Sabe por que Deus trouxe você aqui nessa manhã? Só para te dizer isso, meu filho, eu já orei por você. Fica tranquilo, que o que você está passando não é o fim. É só o meio que vai te levar onde eu quero te levar, que é grande vitória para a glória de Deus. Amém, igreja? Glorifique a Deus se você crê, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.